Capítulo 2 do livro Esta Dor Não É Tua. 3 gerações de história familiar partilhada. O corpo familiar. A história que partilha com a sua família começa antes mesmo de ter sido concebido, na sua primeira forma biológica, de óvulo não fertilizado. Partilhava já um ambiente celular com a sua mãe e a sua avó. Quando a sua avó estava grávida, de 5 meses da sua mãe, a célula precursora do óvulo, a partir do qual se desenvolveu, estava já presente nos ovários de sua progenitora. Quer isto dizer que, antes mesmo de sua mãe nascer, já a sua mãe, a sua avó e os primeiros vestígios de si estavam todos no mesmo corpo. 3 gerações a partilhar o mesmo ambiente biológico. Não é uma ideia nova. Há mais de um século que os manuais em embriologia nos dizem isso. A sua origem pode ser seguida de forma similar na sua linha paterna. As células precursoras dos espermatozoides, a partir do qual se envolveu, estavam já presentes no seu pai quando ele era um feto no ventre da mãe. Quando o que estamos agora a aprender, a partir dos estudos de Yuda e de outros, sobre o modo de como o estresse pode ser herdado, podemos começar a mapear de que forma os resíduos biológicos de traumas sofridos pela sua avó podem ser transmitidos com consequências abrangentes. Há, no entanto, uma diferença biológica significativa na evolução do óvulo e do espermatozoide. Os espermatozoides do seu pai continuaram a multiplicar-se ao chegar à puberdade, enquanto a sua mãe nasceu com uma reserva de óvulos para toda a vida. Uma vez formados os óvulos no ventre da sua avó, essa linha celular parou de se dividir. Assim, entre 12 e 40 e tal anos depois, um desses óvulos, fertilizado pelo espermatozoide do seu pai, acabou por se transformar em quem é hoje. Em qualquer dos casos, tanto as células precursoras do óvulo como as do espermatozoides, diz-nos agora a ciência, podem ser marcadas por acontecimentos com o potencial de afetar as gerações posteriores. Uma vez que o esperma do seu pai continua a desenvolver-se durante toda a adolescência e a idade adulta, esse esperma continua a ser suscetível a marcas traumáticas quase até o momento da sua concepção. As aplicações disto são surpreendentemente vastas, como vemos ao olhar para os estudos emergentes. Biologia celular. Originalmente, os cientistas acreditavam que os genes dos nossos pais forjavam a planta a partir do qual éramos criados e que, com as quantidades certas de orientação e nutrição, nos desenvolveríamos homogeneamente segundo o plano. Sabemos agora que a nossa planta genética é meramente o ponto de partida, uma vez que as influências ambientais, logo desde a concepção, começam a moldar-nos aos níveis emocionais, psicológicos e biológicos, o que essa modelação continua ao longo de toda a nossa vida. O pioneiro biológico celular, Bruce Lipton, demonstra que o nosso ADN pode ser afetado por pensamentos, crenças e emoções, tanto positivos como negativos. O Dr. Lipton passou décadas enquanto professor universitário de medicina e investigador científico a estudar os mecanismos através dos quais as células recebem e processam as informações. Enquanto acadêmico e investigador de Stanford, entre 1987 e 1992, demonstrou que os sinais do ambiente podiam atuar através da membrana celular, controlando o comportamento e a fisiologia da célula,
o que, por sua vez, podia ativar ou silenciar um gene. As suas ideias e descobertas, outrora consideradas controversas, foram, entretanto, corroboradas por muitos investigadores. Em resultado do seu trabalho e com células animais e humanas, temos agora uma janela de entendimento para a forma como a memória celular é transferida no útero de uma mãe para o filho por nascer. Segundo Lipton, as emoções da mãe, como medo, raiva, amor, esperança, entre outras, podem alterar bioquimicamente a expressão genética de sua origem. Durante a gravidez, os nutrientes no sangue da mãe alimentam o feto através da parede da placenta. Com os nutrientes, liberta também uma série de hormonas e sinais de informação gerados pelas emoções que sente. Esses sinais químicos ativam proteínas receptoras específicas nas células, desencadeando uma cascata de mudanças fisiológicas, metabólicas e comportamentais no corpo da mãe e também do feto. Emoções crônicas ou repetitivas, como raiva e medo, podem gravar-se no seu filho, essencialmente preparando ou pré-programando a forma como a criança se irá adaptar ao seu ambiente. Lipton explica, abre aspas, quando as hormonas de estresse atravessam a placenta humana, fazem com que os vasos sanguíneos fetais fiquem mais contraídos nas vísceras, enviando mais sangue para a periferia, preparando o feto para uma resposta comportamental do tipo luta ou fuga. Fecha aspas. Nesse sentido, uma criança que tenha tido um ambiente intrauterino estressante pode tornar-se reativa numa situação igualmente estressante. Existem agora numerosos estudos a documentar de que forma o estresse de uma mãe grávida pode afetar o filho, logo desde o primeiro trimestre. Um desses estudos, publicado em 2010 na revista Biological Psychiatry, examinou a relação entre o estresse pré-natal e seus efeitos no desenvolvimento neurológico dos bebês. Os investigadores mediram os níveis de cortisol, a hormona reguladora do estresse, no fluido amniótico de 125 mães grávidas para determinar os níveis de estresse. Os resultados demonstraram nos bebês expostos a níveis elevados de cortisol no interior do útero, logo a partir das 17 semanas após a concepção, exibiam um desenvolvimento cognitivo deficiente ao serem avaliados aos 17 meses de idade. No livro Nutrir o Feto com um programa de 9 meses para acalmar, estimular e se comunicar com seu bebê, o psiquiatra Thomas Verne diz-nos o seguinte, abre aspas, se uma mãe grávida experienciar estresse agudo ou crônico, o seu corpo irá produzir hormonas de estresse, incluindo adrenalina e noradrenalina. Se viajam pela corrente sanguínea até o útero, induzindo o mesmo estado de estresse na criança por nascer. Fecha aspas. Verne diz ainda, abre aspas, os nossos estudos demonstram que as mães sob estresse extremo e constante têm maior probabilidade de ter bebês prematuros com um peso abaixo da média, hiperativos, irritáveis e com cólicas. Em casos extremos, esses bebês podem nascer com os polegares em carne viva ou mesmo com úlceras de sucção. Fecha aspas. Lipton salienta a importância daquilo a que designa por parentabilidade consciente. Parentabilidade
com a consciência de que, desde antes da concepção e durante todo o desenvolvimento pós-natal, o desenvolvimento e a saúde de uma criança podem ser profundamente influenciados por pensamentos, atitudes e comportamentos do progenitor. Pais que não desejavam ter um filho, pais que estão constantemente preocupados com suas próprias hipóteses de sobrevivência e, consequentemente, com a da sua progenie, mulheres que sofrem abusos físicos e emocionais durante a gravidez. Tudo isso são situações em que sinais ambientais adversos envolvendo o nascimento do filho podem ser transmitidos à descendência. Com o conhecimento de que as emoções podem ser biologicamente comunicadas e o fato de 3 gerações partilharem o mesmo ambiente biológico do útero, imagine esse cenário. Um mês antes de sua mãe nascer, a sua avó recebe a devastadora notícia de que o marido morreu num acidente, com um novo bebê para o qual se deve preparar e pouco espaço para chorar a perda. A sua avó provavelmente submergiria as emoções no corpo que agora partilha com a filha e o neto. Você e sua mãe saberiam algo sobre esta dor a partir de um profundo lugar interior, um lugar partilhado pelos 3. É nesse ambiente partilhado que o estresse pode causar mudanças no nosso ADN. Na sessão seguinte, veremos como os nossos genes são afetados pelos traumas da nossa história familiar. Epigenética. A obra de Bruce Lipton sobre memória celular precede e apoia o ramo emergente da epigenética, o estudo das mudanças hereditárias na função genética que ocorrem sem alteração na sequência do ADN. Originalmente, pensava-se que a nossa herança genética era transmitida apenas através do ADN cromossômico recebido dos nossos pais. Agora, com um maior entendimento do genoma humano, os cientistas descobriram que o ADN cromossômico, o ADN responsável por transmitir características físicas, como a cor dos nossos olhos, cabelo e pele, constitui surpreendentemente menos de 2% do nosso ADN total. Os outros 98% consistem no chamado ADN não codificante, sendo responsável por muitos dos traços emocionais, comportamentais e de personalidade que herdamos. Os cientistas costumam chamar-lhe de ADN lixo, julgando que era basicamente inútil, mas começaram recentemente a reconhecer a sua importância. Curiosamente, a percentagem do ADN não codificante aumenta com a plexidade do organismo, com os seres humanos a terem a percentagem mais elevada. É sábio que o ADN não codificante é afetado por fatores de perturbação ambiental, como toxinas ou alimentação inadequada, bem como por emoções estressantes. O ADN afetado transmite informação que nos ajuda a preparar para a vida fora do útero, garantindo que temos as características específicas de que iremos precisar para nos adaptarmos ao nosso ambiente. Segundo Rachel e Uda, as mudanças epigenéticas prepararam-nos biologicamente para lidar com os traumas que os nossos pais sofreram. Em preparação para fatores de perturbação semelhantes, nascemos com um conjunto específico de ferramentas que nos vão ajudar a sobreviver. Por um lado, isto é bom. Nascemos com um conjunto de competências intrínseco, uma resiliência ambiental, como Yuda chama, que nos permite adaptar a situações estressantes. Por outro lado, essas adaptações herdadas podem também ser prejudiciais. Por exemplo,
O filho de um pai que nos primórdios da vida viveu numa zona de guerra pode herdar o impulso de se retrair em respostas a súbitos ruídos fortes. E apesar desses instintos poder ser protetor na eventualidade de uma ameaça de bomba, uma reação de alarme tão acentuada pode manter alguém num estado altamente reativo, mesmo quando não há qualquer perigo presente. Nesse caso, haveria uma incongruência entre a preparação epigenética da criança e o ambiente efetivo. Tal disparidade poderia predispor alguém a transtornos de estresse e doenças numa fase posterior da vida. Essas mudanças adaptativas são causadas por sinais químicos nas células, conhecidos como marcadores epigenéticos, que se ligam ao ADN e dizem à célula para ativar ou silenciar um gene específico. Abre aspas. Há algo no ambiente externo que afeta o ambiente interno. E antes de nos darmos conta, já o gene está a funcionar de forma diferente. Fecha aspas, diz Yuda. A sequência do ADN, propriamente dito, não se altera, mas graças a esses marcadores epigenéticos, a sua expressão sim. Estudos demonstraram que os marcadores epigenéticos podem explicar as diferenças na forma como regulamos o estresse em fases posteriores da vida. Os cientistas costumavam acreditar que os efeitos do estresse eram apagados nas células precursoras dos espermatozoides e do óvulo, pouco após a fertilização, antes que qualquer informação epigenética pudesse afetar a geração seguinte, como dados a serem apagados do disco rígido de um computador. No entanto, foi agora cientificamente demonstrado que certos marcadores epigenéticos escapam a esses processos de reprogramação e são efetivamente transmitidos às células precursoras do óvulo e do espermatozoide que um dia nos deram a origem. O marcador epigenético mais comum é a metilação de ADN, um processo que impede que as proteínas se liguem a um gene, suprimindo a sua expressão. A metilação de ADN pode afetar a nossa saúde de forma favorável ou adversa, bloqueando genes benéficos ou prejudiciais na posição de desligado. Quando um trauma ou um fator de perturbação se manifesta, os investigadores observaram irregularidades na metilação de ADN que podem ser transmitidas, juntamente com uma predisposição para problemas de saúde física ou emocional às gerações seguintes. Outro mecanismo epigenético que desempenha um papel importante na regulação dos genes é a pequena molécula de ARN não codificante chamada microARN. Tal como acontece com a metilação de ADN, as irregularidades induzidas pelo estresse nos níveis de microARN podem afetar a forma de expressão dos genes em múltiplas gerações. Entre os numerosos genes afetados pelo estresse, contam-se os genes CRHR1, que significa receptor da hormona libertadora de corticotrofina, e CRHR2. Verifica-se níveis elevados desses genes em pessoas com depressão e ansiedade. Os genes CRHR1 e CRHR2 podem ser herdados de mães estressadas com valores igualmente elevados
E os cientistas documentaram inúmeros outros genes que podem também ser afetados por traumas sofridos em fases precoces da vida. A nossa investigação demonstra que os genes retêm alguma memória nas suas experiências passadas, diz o Dr. Jamie Heck, da Universidade de Gramband. O histórico estudo realizado por Yuda em 2005 trouxe considerável atenção à ideia de que os padrões de estresse se transferem, de fato, às mulheres grávidas para os seus filhos. As mulheres grávidas, no segundo ou terceiro trimestre, que estavam no World Trade Center ou nas suas proximidades durante os ataques de 11 de setembro e que posteriormente desenvolveram SPT, deram à luz filhos com baixos níveis de cortisol. Essas crianças também exibiam uma maior perturbação em resposta a novos estímulos. Quando os níveis de cortisol são afetados, o mesmo acontece à nossa capacidade de regular emoções e gerir o estresse. Esses bebês eram ainda mais pequenos do que o normal para sua idade gestacional. Yuda e a sua equipe sugerem que os resultados dos estudos sobre o 11 de setembro se devem muito provavelmente a mecanismos epigenéticos. Encontraram 16 genes que se expressavam de forma diferente naqueles que desenvolveram SPT após 11 de setembro, comparativamente àqueles que tal não ocorreu. Em um estudo de agosto de 2015 publicado na Psiquiatria Biológica, Yuda e sua equipe do Hospital Mount Sinai, em Nova York, demonstraram que as mudanças genéticas podiam ser transmitidas de pais para filhos. Analisando uma região específica no gene FKBP5, que está associada à regulação do estresse, Yuda e a sua equipe descobriram que os judeus que tinham sofrido traumas durante o Holocausto e os seus filhos partilhavam um padrão genético similar. Nomeadamente, encontraram marcadores epigenéticos na mesma exata parte do gene, tanto nos pais como nos filhos. Compararam os resultados com famílias judaicas que estavam a viver fora da Europa durante a guerra e determinaram que as mudanças genéticas nos filhos só podiam ser atribuídas ao trauma experienciado pelos pais. Existe hoje um número significativo de estudos que demonstram como as experiências traumáticas dos pais podem influenciar a expressão genética e os padrões de estresse dos filhos. Num artigo intitulado Mecanismos Epigenéticos da Depressão, publicado na JAMA Psiquiatria em fevereiro de 2014, o Dr. Eric Nestler escreve o seguinte, abre aspas, com efeito, demonstrou-se que os acontecimentos estressantes da vida alteram a suscetibilidade ao estresse das gerações seguintes, fecha aspas. As mães grávidas que desenvolveram SPT após 11 de setembro deram à luz a filhos que não só tinham níveis comprometidos de cortisol, como eram também mais facilmente perturbados por ruídos fortes e gente desconhecida. Um estudo na Inglaterra descobriu que os problemas emocionais e comportamentais das crianças duplicavam quando as mães estavam ansiosas durante a gravidez. Abre aspas. O trauma tem o poder de se erguer do passado e fazer novas vítimas, fecha aspas, escreve o psiquiatra da edição Dr. David Sack, da Hoje Psiquiatria. Abre aspas. Os filhos de um progenitor em luta com o SPT podem muitas vezes desenvolver o seu próprio SPT, chamado de secundário, fecha aspas.
relata que cerca de 30% das crianças com um progenitor que serviu no Iraque ou no Afeganistão desenvolveu SPT se debatem com sintomas similares. O trauma do progenitor, diz ele, torna-se da própria criança e os problemas comportamentais e emocionais da criança podem refletir os do progenitor. Crianças cujos pais ficaram traumatizados durante o genocídio de Camboja, por exemplo, tendem a sofrer de depressão e ansiedade. De igual modo, os filhos dos veteranos australianos da Guerra do Vietnã têm taxas de suicídio mais elevadas do que a da população geral. Os jovens nativos americanos das reservas têm a taxa de suicídio mais elevada do hemisfério ocidental. Em algumas partes do país, a taxa é 10 a 19 vezes superior à de qualquer outro jovem americano. Albert Bender, historiador cherokee e advogado especialista em direito nativo americano, sugere que, abre aspas, o trauma intergeracional sentido por todos os povos nativos, mais particularmente pelos jovens índios, resulta da história política de genocídio especificada pelos inumerosos massacres, remoções forçadas e campanhas militares que continuaram até o final do século XIX, culminando no massacre de Wounded Knee. Fecha aspas. Acredita que o sofrimento geracional que alimenta esses suicídios. Abre aspas. Todas essas memórias, fecha aspas, diz ele. Ecoam nas mentes dos nossos jovens de uma maneira ou de outra. Relata que há jovens a enforcar-se a um ritmo tão elevado que uma semana sem um suicídio é agora considerada uma bênção em muitas reservas. Lemanuel Bitsoy, doutorado Navajo e investigador associado à área de genética na Universidade de Harvard, reforça a afirmação de Bender de que os jovens estão a reviver o passado dos seus sintomas. Acredita que os estudos epigenéticos começam finalmente a fornecer provas substanciais de que o trauma intergeracional é um fenômeno real. Os jovens nativo-americanos, tal como os filhos dos veteranos de guerra, os filhos dos sobreviventes do Holocausto, os filhos dos sobreviventes do genocídio em Camboja e os filhos dos sobreviventes dos ataques do World Trade Center, contam-se entre os mais recentes vítimas do trauma transgeracional no mundo moderno. De forma preocupante, a lista continua a crescer. Violência, guerra e opressão continuam a espalhar as sementes da repetição geracional, à medida que os sobreviventes transmitem inadvertidamente o que vivenciaram às gerações seguintes. Vejam um exemplo. Muitos jovens nascidos no Ruanda depois de 1994, demasiado jovens para terem assistido ao massacre sem sentido de aproximadamente 800 mil pessoas, têm os mesmos sintomas de SPT, aqueles que assistiram e sobreviveram a brutalidades. Os jovens ruandeses descrevem sentimento de intensa ansiedade e visões obsessivas similares aos horrores que ocorreram antes deles terem sequer nascido. É um fenômeno expectável. Tudo que não é dito é transmitido, diz o psiquiatra Nelson Munaradematsya.
Até as crianças cujas famílias não foram tocadas pela violência são igualmente afetadas por aquilo a que o psiquiatra Ruta Kaelin Bizosa se refere como um, abre aspas, contágio no subconsciente coletivo, fecha aspas. Iuda alega que os filhos de mães atormentadas por SPT têm 3 vezes mais probabilidades de serem diagnosticadas com SPT do que as crianças nos grupos de controle. Considera também que os filhos de sobreviventes têm uma probabilidade 3 ou 4 vezes maior de sofrer de depressão ou ansiedade, ou mesmo de ocorrer mais do que no abuso de substâncias se algum dos progenitores tiver sofrido de SPT. Iuda e sua equipe consideram ainda distinguir diferenças nos sintomas de um filho com base em que se foi a mãe ou o pai a transmitir o SPT. No SPT paterno, descobriram aumento a probabilidade de o filho se sentir, abre aspas, dissociado às suas memórias, fecha aspas, enquanto o SPT materno aumenta a probabilidade de o filho ter dificuldade em acalmar-se. Especificamente, Iuda descreve que os filhos de pais com SPT são provavelmente mais propensos à depressão ou a respostas de estresse crônico. Parece verificar-se o oposto dos filhos de mães com SPT. Iuda salienta que as mães que sobreviveram ao Holocausto temiam ser separadas dos filhos e que os descendentes do Holocausto se queixavam frequentemente de as mães serem demasiado apegadas a eles. Iuda acredita que as modificações epigenéticas provocadas pelo estresse que herdamos dos nossos pais ocorrem antes da concepção, sendo transmitidas pelos espermatozoides. Acredita também que nas nossas mães essas mudanças podem ocorrer antes da concepção ou durante a gestação. Iuda observa ainda que a idade da mãe quando o trauma acontece é significativa para que transmita aos filhos. Os filhos de sobreviventes do Holocausto, por exemplo, herdaram variações na enzima que converte o cortisol ativo em cortisol inativo, com base na idade mais jovem ou mais adulta da mãe durante o Holocausto. O SPT experienciado com um avô pode também afetar as gerações seguintes. Como vimos com Gretchen, os traumas relacionados à guerra podem continuar a escalar, afetando os netos daqueles que sofreram o trauma original. Os traumas não só de guerra, mas de qualquer acontecimento suficientemente significativo para quebrar o equilíbrio emocional de nossas famílias, um crime, um suicídio, uma morte prematura, uma perda repentina ou inesperada, podem levar-nos a reviver sintomas de traumas do passado. Como descreve Psyche, abre aspas, o trauma viaja através da sociedade, bem como através das gerações, fecha aspas. Herança e epigenética. Só recentemente os cientistas começaram a entender os processos biológicos que ocorrem quando o trauma é herdado. Para saber mais, os investigadores voltaram-se aos estudos com animais, tendo em conta que os seres humanos e os ratos partilham um mapa genético surpreendentemente similar. 99% dos genes dos seres humanos têm equivalente nos ratos. Esses estudos proporcionam uma lente através da qual podemos ver os efeitos do estresse herdado nas nossas próprias vidas. Esse estudo é valioso por outra razão.
Uma vez que uma geração de ratos dura aproximadamente 12 semanas, os estudos multigeracionais podem produzir resultados em relativamente pouco tempo. Um estudo similar realizado em humanos poderia demorar até 70 anos. As alterações químicas no sangue, no cérebro, nos óvulos e nos espermatozoides dos ratos começam agora a ser associadas a padrões comportamentais, como ansiedade e depressão, em gerações posteriores. Estudos realizados na descendência, por exemplo, demonstraram que traumas como o estresse da separação materna causavam modificações na expressão dos genes passíveis de ser acompanhadas durante 3 gerações. Em um desses estudos, os investigadores impediram as fêmeas de alimentar as crias durante até 3 horas por dia nas primeiras 2 semanas de vida. Posteriormente, os descendentes exibiram comportamentos similares ao que nos seres humanos designamos por depressão. Os sintomas pareciam agravar-se à medida que os ratos envelheciam. Surpreendentemente, alguns dos machos não exibiam eles mesmos os comportamentos, parecendo, porém, transmitir epigeneticamente as alterações comportamentais às fêmeas da sua descendência. Os investigadores observaram também alterações na metilação e mudanças na expressão genética dos ratos estressados. E entre os genes envolvidos contava-se o CRHR2, que regula a ansiedade tanto nos ratos como nos seres humanos. Os investigadores descobriram ainda que as células germinais, precursoras do óvulo e do espermatozoide, assim como os cérebros dos descendentes, eram afetados pelo estresse e de estarem separados das mães. Numa outra experiência com ratos, verificou-se que os descendentes que recebiam baixos níveis de cuidado materno eram mais ansiosos e reativos ao estresse na idade adulta do que os ratos que recebiam altos níveis de cuidado materno. Esse padrão de estresse foi observado em múltiplas gerações. É do conhecimento geral que as crianças que foram separadas das mães podem enfrentar desafios em resultados disso. Em estudos que envolviam ratos machos, as crias que tinham sido separadas das mães exibiram aumentos duradouros na suscetibilidade ao estresse e geração descendentes com padrões de estresse similares ao longo de várias gerações. Em um desses estudos, realizado no Instituto de Pesquisa Cerebral da Universidade de Zurique, em 2014, os investigadores sujeitaram ratos machos a repetidos e prolongados períodos de estresse intenso, separando-os das mães. Posteriormente, os ratos traumatizados exibiram uma série de sintomas depressivos. Os investigadores fizeram então os ratos reproduzirem-se e descobriram que as crias da segunda e terceira geração exibiam os mesmos sintomas de trauma, apesar de nunca terem experienciado. Os investigadores descobriram ainda valores anormalmente elevados de microRNA, um material genético que regula a expressão dos genes, no esperma, no sangue e no hipocampo dos ratos traumatizados. O hipocampo é uma das regiões cerebrais envolvidas na resposta do estresse. Os níveis anormais de microRNA foram também encontrados no sangue e no hipocampo dos ratos da segunda geração. Apesar de expressarem os mesmos sintomas de trauma dos pais e avós, não foram detectados valores elevados de microRNA.
nos ratos da terceira geração, levando os investigadores a especular que os efeitos comportamentais de um acontecimento traumático se podem expressar ao longo de 3 gerações, mas talvez não mais do que isso. Com o descobrimento do microRNA no esperma, descobrimos um fator crucial através do que o trauma pode ser transmitido, explica Isabella Mansui, cantora do estudo. Ela e a sua equipe encontraram-se atualmente a estudar o papel do microRNA na herança do trauma em humanos. Num estudo posterior, publicado em 2016, Mansui e os seus colegas conseguiram demonstrar que os sintomas de trauma podiam ser revertidos nos ratos depois desses viverem num ambiente positivo e de baixo estresse em adultos. Não só o comportamento dos ratos melhorou, como sofreram também mudanças na medilação de ADN, o que impediu que os sintomas fossem transmitidos à geração seguinte. As implicações desse estudo são particularmente significativas. Em capítulos posteriores, aprenderemos a criar imagens positivas e a enriquecer experiências capazes de ajudar a reverter os padrões de estresse que podem ter afetado a nossa família durante múltiplas gerações. O que torna o estudo com ratos tão intrigante é o fato que a ciência pode agora fundamentar de que forma os desafios experienciados numa geração se podem tornar o legado transmitido à seguinte. Num estudo que envolveu a descendência de ratos machos estressados, realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Emory em 2013, os investigadores descobriram que as memórias traumáticas podiam ser transmitidas às gerações seguintes através de mudanças epigenéticas ocorridas no ADN. Uma geração de ratos foi treinada para temer uma fragrância semelhante à da flor de cerejeira, chamada acetofenona. Sempre que eram expostos ao cheiro, recebiam simultaneamente um choque elétrico. Ao fim de algum tempo, os ratos sujeitos a choques tinham uma maior quantidade de receptores olfativos associados a esse aroma específico, o que lhe permitia detectá-los em concentrações mais baixas. Tinham também áreas cerebrais mais amplas dedicadas a este receptor. Os investigadores conseguiram ainda identificar alterações no esperma dos ratos. O aspecto mais intrigante do estudo está no que ocorreu nas 2 gerações seguintes. Tanto os filhos quanto os netos, ao serem expostos ao odor da flor, ficaram agitados e procuraram evitá-lo, apesar de nunca o terem sentido antes. Exibiam também as mesmas alterações cerebrais. Os ratos pareciam ter herdado não só a sensibilidade ao aroma, mas também a reação de medo a ele associado. Brian Dias, um dos investigadores do estudo, sugere que, abre aspas, há algo no esperma que transmite ou permite que essa informação seja herdada, fecha aspas. Ele e a sua equipe observaram uma medilação de ADN anormalmente baixa tanto no esperma do pai rato como no da sua descendência. Ainda que o mecanismo exato de como a experiência traumática de um progenitor é armazenada no ADN esteja ainda sob investigação, Dias que, abre aspas, compete aos antepassados informar os seus descendentes de que um ambiente específico é negativo para eles, fecha aspas.
Esse estudo específico fornece provas convincentes daquilo que os investigadores designam por, abre aspas, herança epigenética transgeracional, fecha aspas. A ideia de que os comportamentos podem passar de uma geração para outra. Quando trabalho com famílias no meu consultório, vejo frequentemente padrões recorrentes de doença, depressão, ansiedade, problemas de relacionamento e dificuldades financeiras, e sinto-me sempre impelido a procurar mais fundo. Que acontecimento inexplorado numa geração anterior move o comportamento do homem que perde todo o dinheiro nas corridas ou da mulher que opta por ter relações íntimas apenas com homens casados? De que forma foram as suas heranças genéticas influenciadas? Dias e o seu grupo esperam realizar trabalhos adicionais para determinar se efeitos similares podem ser observados nos genes humanos. Até que os dados sejam examinados em estudos com seres humanos, abrangendo várias gerações, a pesquisa atual com animais pede-nos certamente que paremos para contemplar como nascemos a partilhar o estresse dos nossos pais e avós. Em um estudo de 2013 que envolveu ratas, publicado pela Psiquiatria Biológica, os investigadores Rida Zaidan, Michael Lessen e Ina Geisler, da Universidade de Haifa, descobriram que até mesmo um estresse relativamente ligeiro antes da concepção e gravidez era suficientemente significativo para afetar a descendência. Várias ratas foram expostas a situações de menor estresse, como mudanças de temperatura em idades tão precoces como os 45 dias após o nascimento, o que equivale à adolescência nos seres humanos. Surpreendentemente, verifica-se efeitos mensuráveis na geração seguinte. Focando-se no gene CRHR1, que codifica uma molécula envolvida na resposta do corpo ao estresse, os investigadores detectaram quantidades mais elevadas do produto molecular desde gene nos cérebros das fêmeas estressadas. Descobriram ainda concentrações significativamente mais elevadas desde mesmo produto molecular nos óvulos das fêmeas estressadas e também nos cérebros da sua descendência, demonstrando que a informação sobre a experiência de estresse estava a ser transferida através dos óvulos. Os investigadores insistem em que o comportamento alterado dos ratos recém-nascidos não tem qualquer relação com o tipo de cuidado parental fornecido às crias pelas mães. Esse estudo específico sugere que, ainda que os seres humanos recebam apoio parental durante a infância, continuam a ser os receptores do estresse vivido pelos pais antes da sua concepção. No próximo capítulo, exploraremos a forma como os irmãos nascidos dos mesmos pais podem herdar diferentes traumas e levar vidas diferentes, apesar de partilharem uma educação similar. Em um estudo de 2014 com ratos realizado na Universidade de Lethbridge, no Canadá, investigadores analisaram os efeitos do estresse em mães grávidas e sua influência sobre os partos prematuros. Os achados revelaram que mães estressadas davam à luz filhos prematuros e geravam filhas que tinham também gravidez mais curta. As netas tinham gravidezes ainda mais curtas do que as mães. O que mais surpreendeu os investigadores ocorreu na terceira geração. As netas de avós estressadas tinham gravidezes mais curtas, mesmo quando as mães não tinham sofrido qualquer tipo de estresse.
Gerlinde Mertz, autora principal do artigo, diz o seguinte, abre aspas, uma descoberta surpreendente foi o fato de o estresse ligeiro a moderado durante a gravidez ter um efeito agravante das gerações. Assim, os efeitos do estresse tornaram-se maiores a cada geração. Fecha aspas. Metz acredita que as mudanças epigenéticas se devem a moléculas de microRNA não codificante. Essas descobertas podem ter implicações para os seres humanos em risco de complicações na gravidez ou no parto devido ao estresse. Dado que uma geração de seres humanos corresponde a aproximadamente 20 anos, os resultados dos estudos com humanos, abrangendo múltiplas gerações, estão ainda pendentes. No entanto, com os estudos a demonstrar que o estresse pode ser transmitido através de pelo menos 3 gerações de ratos, os investigadores depreendem que é provável que os filhos nascidos de pais humanos que passaram por um acontecimento traumático ou estressante também transmitam o padrão não só aos filhos, mas também aos netos. Estranhamente, a Bíblia, em Números 14 e 18, parece colaborar nas alegações da ciência moderna, ou vice-versa, de que os pecados, iniquidades ou consequências, dependendo da tradução, dos pais podem afetar os filhos até a 3ª e 4ª geração. Nomeadamente, a Nova Tradução Viva diz o seguinte, abre aspas, o Senhor é lento na cólera e cheio de amor indefetível, perdoando todos os tipos de pecado e rebelião, mas não absolve os culpados. Lança os pecados dos pais sobre seus filhos. Toda a família é afetada, até os filhos da 3ª e 4ª geração. Fecha aspas. À medida que novas descobertas forem sendo reveladas no ramo da epigenética, novas informações sobre como mitigar os efeitos transgeracionais do trauma poderão tornar-se prática corrente. Os investigadores começam agora a descobrir que os nossos pensamentos, imagens interiores e práticas diárias, como a visualização e a meditação, podem alterar a forma como os nossos genes se expressam, ideia que analisaremos com maior pormenor no próximo capítulo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o canal, se inscrever e deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo capítulo.